Chris, can I borrow a pencil? Dude, you are so in there. Hello, Chris. Dude, you are so in there. How old is she? 15. Dude, you are so in there. A melhor técnica pra falar inglês é não ter técnica alguma. E sim, adaptei a frase do Bruce Lee pra falar isso. Você não quer falar inglês pensando nas regras e técnicas. Não, você quer falar inglês naturalmente, de forma instintiva, sem ter que pensar, ou seja, sem técnicas. É a mesma coisa pra aprender inglês. Muita gente, quando decide aprender inglês, gasta todo o tempo e energia pesquisando sobre as melhores técnicas ao invés de agir. É a famosa analysis paralysis, que é literalmente uma paralisia causada por muita análise. Se eu quero começar a correr, por exemplo, eu não posso gastar todo o meu tempo pesquisando sobre as melhores técnicas, a angulação das pernas, sei lá, os melhores tênis e etc. Enquanto eu tô lá, preso na paralisia da análise, quem quer correr de verdade, bota um tênis qualquer que já tem e simplesmente corre. Então, se você tá me ouvindo agora, significa que você não precisa mais procurar técnicas milagrosas para aprender inglês. Esse canal tá aqui no YouTube de graça para você aprender inglês com o que você já tem. E como muita gente tá pedindo por mais aulas com Everybody Hates Chris, aqui vai mais uma super aula onde você precisa apenas acompanhar e se divertir, que o aprendizado e a melhora do seu inglês é a consequência. Bora lá então. Esse ainda é o episódio do Halloween. Como a gente viu na aula anterior, vamos ver algumas cenas diferentes desse mesmo episódio, começando por essa aqui. Você vai assistir aqui o vídeo e acompanhar o texto do lado. Bora lá. Mom, can I use that Chinese robe you used to wear? Sure, what for? I want to be a samurai. And do you have anything I could use as a sword? Boy, you are not taking a sword on the street. Então o Drew chega e fala: Mom, can I use that Chinese robe you used to wear? Can I use... Eu posso usar... Presta bastante atenção nesse verbo aqui. Aquela roupa chinesa, that Chinese robe. Que, imagina que tem o que aqui, que é o that, que é oculto na maioria das vezes, né? Você costumava, used to, usar ou vestir. Perceba que tem dois verbos aqui que eu traduzi como usar, e um deles, que parece usar, não é usar. Vamos entender aqui, ó. Use é usar. Tipo, eu vou pegar uma caneta e vou usar ela para escrever. Eu tô usando aqui o meu computador para gravar essa aula. Esse usar é o verbo use. Agora, wear também é usar, só que no sentido de vestimenta, roupas, calçados e acessórios. Então, por exemplo, eu tô usando uma camisa branca. Então, I'm wearing a white shirt. Eu não estou using a white shirt, entendeu? Mesma coisa para um tênis, por exemplo. Eu tô usando um tênis, eu tô wearing. Para acessórios também, por exemplo, eu tô usando um headset, um óculos, um relógio, um anel. Se eu quiser falar que eu tô usando isso, em inglês se usa o verbo wear. Agora, used to significa costumava, ou seja, algo que ela fazia no passado. Como ele falou, eu posso usar aquela roupa chinesa que você costumava usar, né? Que você usava antes, tá? Mas, Gabriel, ele vai usar a roupa, né? Por que ele falou use e não falou wear? Aí que tá. Ele vai use essa roupa, talvez, pra fazer alguma coisa, né? Pra fazer uma fantasia. Porque é Halloween, né? Então ele tá deixando claro que ele não quer só, tipo, vestir ela. Ele quer usar ela pra alguma coisa, pra fazer alguma coisa. Daí ela fala, sure, what for? Claro. Pra quê? Olha que interessante. O para quê, em inglês, fica o que para. What for? Aí ele responde, I wanna be a samurai. Eu quero, nota que o want to ficou wanna, né? I wanna be, eu quero ser a samurai. E ele pergunta logo em seguida, and do you have anything? E você tem, do you have, alguma coisa, anything, que poderia falar that aqui, se quisesse. I could use, que eu pudesse usar as a sword, como uma espada, porque já que ele vai ser um samurai, né? Ele tá perguntando se tem alguma coisa que eu possa usar como espada. E ela dá uma resposta bem firme, né? Boy, garoto, you are not taking a sword on the street. Garoto, você não vai levar, olha o verbo take aqui, uma espada na rua. Poderia também ser you will not take a sword on the street. Poderia também ser you are not going to take a sword on the street. Só que essa conjugação aqui expressa um futuro mais imediato, como a gente falou lá naquela aula sobre todos os tempos verbais, né? E a tradução literal dela pode confundir, né? Porque seria literalmente você não está levando. Só que ela quer dizer você não vai levar. Se você tiver dúvidas quanto a esse tempo verbal, volta lá naquela aula que a gente falou de todos os tempos verbais com exemplos e tudo mais. Mom, can I use that Chinese robe you used to wear? Sure, what for? I want to be a samurai. And do you have anything I could use as a sword?
Boy, you are not taking a sword on the street. Uma outra dúvida que pode surgir é, será que poderia ser to the street ao invés de on the street? A resposta é sim, poderia ser, daria na mesma. Continuando então. Man, in Bed-Stuy, you could get in trouble just for pointing your finger. It's down the street, man. Right down there. Look. Drop your weapon! Ain't got no weapon. I got the weapon. My finger, man. That's my finger. O Chris, como narrador, comentou, né? Man, in Bed-Stuy, né, na região lá, naquele bairro, you could get in trouble. Você podia se encrencar, get in trouble. Olha só, get in é entrar. Tipo, igual entrar numa casa. Vou get in the house, get in the car. Então você poderia entrar em encrenca, get in trouble, just for, só por, né? Só fazendo isso aqui. Só por apontar o seu dedo. Just for pointing a finger. Que é o que aconteceu aqui, né? O cara apontou o dedo, tava dando instruções ali. Ele falou o seguinte: It's down the street, man. É lá no final da rua, cara. A gente falou disso em uma live esses dias, né? Que a gente falou lá da historinha do cachorro e do osso. Down nem sempre significa, também pode ser no sentido de ir até o final. Quando alguém fala, por exemplo, down the hall, até o final do corredor. Down the street, final da rua. E ele complementa, right down there, look. Bem lá no final, right down there. E there é o lá. Olha, look. E por ele apontar, vem a polícia, né? Falando, drop your weapon. Drop seria largar, derrubar, né? Tipo, derruba a arma. Solta a arma. Drop your weapon. No caso aqui é sua arma. E ele responde, I ain't got no weapon. Que é uma frase bem informal, só que equivalente a I don't have any weapon. Sendo esse I ain't got no sentido de eu não tenho. Tá? You know, nenhuma, né? Nenhuma arma. That's my. E ele é interrompido, né? Esse é o meu. E o policial grita, né? I got the weapon. Peguei a arma. I got the weapon. E ele completa a frase depois, né? Meu dedo, cara. My finger, man. That's my finger. E ele repete. Esse é o meu dedo. That's my finger. Se você é do tipo de pessoa que se desespera com tantos usos de get e got, fica tranquilo, não precisa apavorar. Ao invés de buscar uma lista com todos os usos de get ou got, eu recomendo você usar essa abordagem de pegar uma mensagem pronta e ver naquele contexto o que a pessoa quis dizer, ao invés de estudar numa tabela. Man, in Bed-Stuy, you could get in trouble just for pointing your finger. It's down the street, man. Right down there. Look. Drop your weapon! Ain't got no weapon. I got the weapon. My finger, man. That's my finger. Agora então chega o Chris e acontece um diálogo um pouquinho diferente. Vamos lá. Ma, do I have to take you and Tanya trick-or-treating? Chris, somebody has to. Me and your daddy gonna stay here and give out candy. I can give out candy. Então o Chris chega e fala, ma, que é o jeito deles ali, né? Falar mom. É até um jeitinho bem carinhoso, né? Tipo, ma. E também característico da região. Então ele fala, mãe, do I have to? Eu tenho que, né? Tipo, é obrigação minha. Do I have to take Drew and Tanya trick-or-treating? Então eu tenho que, eu devo, é obrigação minha levar, de novo, né? Take Drew and Tanya, levar o Drew e a Tanya trick-or-treating. E a gente falou na última aula, né, o que isso significa. Se você ainda não entende essa tradição do trick-or-treating, assista a aula anterior que você vai entender bem, tá? Inclusive, a gente falou também do significado das duas palavras. Então, a minha tradução vai ser a seguinte. Mãe, eu tenho que levar o Drew e a Tanya pra pedir doces, né? Bater na porta da casa das pessoas e pedir doces. E a Rochelle responde, Chris, somebody has to. Olha só, o mesmo have to, que tá aqui, que é o ter que, já tá aqui de novo. Has to. E por que não é have e sim has? Porque é somebody, que significa alguém, se categoriza como terceira pessoa no singular, sabe? Tipo, como se fosse um ele. Se eu quisesse falar que ele tem que, he has to. Ela tem que, she has to. E quando nós temos esses pronomes indefinidos, como nobody, somebody, someone, anyone, everyone, a gente considera terceira pessoa no singular. E ela continua, me and your daddy, então eu e o seu pai. E olha que interessante, essa é uma construção que a gramática diz que tá errado. E independente disso, tem gente que acha feio falar assim, né? Tipo, não, o certo é falar your daddy and I. Mas a verdade é que a gramática não manda no idioma, né? Quem manda no idioma são os falantes dele. Então ela diz aqui, eu e o seu papai, me and your daddy, are going to. Esse até descrevi aqui porque na fala nem aparece, né? Então, are going to, que é vamos, futuro. Are going to stay here, vamos ficar, permanecer aqui e give out candy, e distribuir doces. Candy não tem plural, por ser uma palavra já no coletivo, tá? E give out, distribuir. Give, dar. Give out, doar, distribuir. Bem parecido, inclusive, com giveaway. E o Chris fala, I can give out candy. Tipo, eu também posso, né? Eu posso dar doces, distribuir doces. No caso, ele não tá querendo, né? Levar, take, Drew and Tanya, trick-or-treating. Ma, do I have to take you and Tanya trick-or-treating? Chris, somebody has to. Me and your daddy gonna stay here and give out candy.
I can give out candy. Agora, então, vem a resposta. Vamos ver. Chris, it's only gonna be for an hour, so take him up the street and around the block and then you'll be done. Do I have to wear a costume? Not if you don't want. Então ela responde, Chris, it's only gonna be for an hour. Olha quanta emenda que acontece, né? It's only gonna be. Se eu tirar o only e falar it's gonna be, significa vai ser. It's only gonna be, só vai ser. Só vai ser por uma hora, né? Tipo, vai durar só an hour, for an hour. Perceba que going to fica gonna, né? Falando mais rápido. Então, so, take them up the street, leva eles, né? Take them, pode acabar ficando take them, e aí o M já emenda com up. Take him up the street. Então a gente comentou agora há pouco que down the street seria tipo até o final da rua, né? E quando a gente fala up the street, seria literalmente rua acima. Ou seja, você está no começo da rua, né? Você vai começar e você vai começar up the street e vai até down the street. And around the block. E ao redor, né? Em volta do quarteirão. Around the block. And then, então, e depois, em seguida, you'll be done. Você estará done. Quando você fala em inglês I am done, significa que você terminou, né? Tipo, I'm done. Terminei, acabei. Então você vai acabar, né? Você vai ter terminado. You'll be done. Done também se usa bastante para falar concluído, pronto, feito. Principalmente porque deriva do verbo do. E o Chris pergunta, do I have to? De novo, né? Naquele tom. Eu tenho que, eu sou obrigado, do I have to? E pensando bem agora, ele não tá sendo tão gentil com a mãe dele, né? Eu tenho que, né? Eu sou obrigado mesmo. Do I have to? Usar, né? Vestir uma fantasia, a costume. E ela responde, not if you don't want to. Não, se você não quiser. Nota esse padrão. Have to, ter que. Obrigação, ser obrigado. Want to é querer fazer alguma coisa. Não precisa de falar o que, né? Querer que, como o ter que, mas tem o mesmo padrão. Inclusive, se eu quisesse continuar essa frase, eu poderia falar depois do wear aqui, ó. Not if you don't want to wear a costume. Né? Então a resposta foi essa. Se você não quiser usar, não precisa, né? A resposta é não, se você não quiser. Chris, it's only gonna be for an hour, so take him up the street and around the block and then you'll be done. Do I have to wear a costume? Not if you don't want. Daí, avançando um pouquinho, chegam duas meninas falando com o Drew lá e deixa um convite pra ele. E em seguida acontece esse diálogo aqui. Who was that? Lisa Patterson. They just invited me to some Halloween party. You got invited to a party? E apenas lembrando, pessoal, lá no meu treinamento tem aulas com Everybody Hates Chris em sequência, tá? Desde o primeiro episódio da primeira temporada. Então lá você pode ter aulas como essa, acompanhando o episódio inteiro junto comigo, tá? É um material de ouro também. Então o Chris pergunta, who was that? Quem era aquele? Quem era aquela? Que esquisito, né? Então, em inglês se fala muito assim, mesmo se referindo a pessoas, tá? Tipo, who was that? Pode também ser no presente, tipo, who is that? Né? Tipo, quem que é esse? Quem que é essa aqui? E o Drew responde, Lisa Patterson. They just invited me. Elas, no caso tinha duas ali, usando o contexto do que já apareceu no episódio. Então, elas acabaram de me convidar. Just, a gente viu agora há pouco no sentido de só, apenas, só que juntamente com o verbo no passado, ele soa como algo bem recente, tipo, acabou de fazer isso. Elas acabaram de me convidar para uma festa de Halloween. E ele poderia ter falado para uma, né, usando o número 1, to one. Poderia falar também to a Halloween party. Só que ao falar some, já muda um pouquinho o tom da frase. É como se ele tivesse falado, tipo, ela me convidou pra uma festa aí, sabe? Uma festa qualquer. E o Chris ficou bem surpreso, né? Ele falou, you got invited to a party? Você foi convidado pra uma festa? Poderia também ser was invited, tá? Daria na mesma get invited, to be invited. Beleza? Who was that? Lisa Patterson. They just invited me to some Halloween party. You got invited to a party? Vamos então ouvir a resposta do Drew. Se ele vai nessa festa ou não. Vamos lá. Yeah, I'm not going though. I'm going trick-or-treating. Drew was only 11, and as exciting as girls were, they still couldn't beat free candy. Então ele falou sim, né? Yeah, é um convite, eu fui convidado. E ele fala, I'm not going though. Ele diz, eu não vou, I'm not going. E o que é esse though? Bom, o though, ele tem um peso parecido com mas, porém. Só que em português, não faz sentido falar isso depois, né? Em português a gente tem que falar antes, né? Tipo, mas eu não vou, porém eu não vou. Em inglês faz sentido com o though. Então ele respondeu que sim, foi convidado, mas não vou. I'm not going though. Ele fala, eu vou
trick or treating, né? Eu vou sair pra pedir doces. E você pode notar pelo jeito dele falar que ele tá bem entusiasmado, né? Tipo, I'm going trick or treating. Ele tá bem mais animado pra fazer isso, né? E o Chris, como narrador, agora faz aquele comentário. Drew was only 11. O Drew só tinha 11 anos de idade. E em inglês a gente não fala ter pra idade, né? Tipo, ele tinha, no sentido de possuía. A gente fala que a pessoa é a idade. Então, no passado, fica ele era. Então, se eu quisesse falar que o Drew tem 11 anos, eu diria que o Drew is 11. No passado, o Drew was 11. Então, ele só, tem um só aqui, né? Um apenas, ele só tinha 11 anos de idade. E, as exciting as girls were, por mais legais que as garotas fossem, e acredite, exciting é um falso cognato, não é o que parece. Se eu chamo alguém ou alguma coisa de exciting, tô falando que aquilo é fun, é divertido, é legal, sabe? É animado. O oposto de algo boring, dull. Então ele diz que por mais que as garotas fossem legais, interessantes, elas ainda couldn't beat. Não poderiam bater, no sentido de derrotar, como num jogo, sabe? Não poderiam ganhar. Free candy, doces de graça, né? Tipo, era legal. Mas não ganhava dos doces gratuitos. Bem assim. Yeah, I'm not going though. I'm going trick or treating. Drew was only 11, and as exciting as girls were, they still couldn't beat free candy. E agora o diálogo continua. You wanna go? You can't go to a Halloween party. You're supposed to be taking us trick-or-treating. Why don't you mind your own business? This is my business. Então o Drew pergunta pro Chris, you wanna go? Você quer ir? Omitindo o do, né? Ao invés de do you want to go, ficou you wanna go? Também emendando want com o to, ficando wanna. E a Tony entra no meio e fala, you can't go to a Halloween party. Você não pode, you can't go. Aí não precisa falar to go. You can't go to. Você não pode ir para ou ir a uma festa de Halloween. E ela completa, you're supposed to. Você deve, né? Você tem que. Inclusive, supposed to soa de forma mais passiva, sabe? Tipo, é pra você, né? Tipo, essa a sua obrigação é. Então, é pra você estar nos levando, taking us, né? To be taking us, pra pedir doces. E ele responde na hora, why don't you mind your own business? Why don't you? Por que você não? Why don't you mind your own business? Uma expressão pronta pra falar cuida da sua vida. Inclusive, eu posso começar a frase por aí. Mind your own business. Cuida da sua vida. Então, esse business não se refere a comércio, empresa, nem nada. Então, ela fala, this is my business. Então, isso é coisa minha, né? Isso é minha vida. Eu tô cuidando de coisa que é minha responsabilidade. É meu business. You wanna go? You can't go to a Halloween party. You're supposed to be taking us trick-or-treating. Why don't you mind your own business? This is my business. Avançando um pouquinho então, como se diz em inglês, fast forward a little bit. O Chris agora tá na escola, conversando ali com o Greg, e o assunto ainda é a festa. Bora lá. You think your mom's gonna let you go? I hope so. What are you gonna do about a costume? I don't know yet. Last year, I was super flashlight man. Então o Greg, que tá já fantasiado ali, né, pergunta, you think your mom's gonna let you go? Você pode notar que ele falou let you go, quando a gente fala let you go. Então, você acha, de novo, omitindo o do, né? Ao invés de do you think, ficou you think. Você acha que, imagina que o think já é achar que, your mom's, que é a sua mãe. E esse S é juntando com going to, então é is going to. Você acha que a sua mãe vai, isso que é o is going to, let you go, vai te deixar ir. Ir aonde? Ir na festa, que é o assunto que eles estão falando. E o Chris responde, I hope so. Eu espero que sim. É minha esperança, eu espero que sim. I hope so. E o Greg pergunta, what are you gonna do about a costume? O que are you gonna do? Olha só quanto going to que a gente tá falando hoje, né? O que are you going to? O que você vai? What are you gonna do? O que você vai fazer? Sobre about uma fantasia, né? Que ele não tem. E o Chris falou, I don't know yet. Eu não sei ainda. Ele fala last year. Nota como que as pessoas emendam o last com year. Fica last year. I was, né? Eu fui. Então ele vai falar quem ele foi no último ano, né? Como fantasia de Halloween. Então eu fui o homem super flashlight. E eu até achei que ele tava falando de algum super-herói da época, né? Que eu não conhecia e tal. Só que pesquisando, eu vi que super flashlight é uma super lanterna e não um super-herói, sabe? Então eu já imaginei que talvez no ano passado, por não ter muito dinheiro, ele se fantasiou de homem super lanterna, tá? Eu pesquisei e não encontrei esse personagem. Se você conhece e aí se manja de quadrinho, coisa assim, escreve aqui nos comentários. You think your mom's gonna let you go? I hope so. What are you gonna do about a costume? I don't know yet.
Last year, I was super flashlight man. Agora, nessa parte, a gente vai ter aquela frase clássica do Greg, que muita gente me pergunta de como que é em inglês e qual o sentido dela. Vamos ouvir. How old is she? Lisa, 15. Dude, you are so in there. Então o Greg pergunta, how old is she? Quantos anos ela tem? Em inglês é bem diferente, né? Em inglês você pergunta quão velha ela é. No caso, é ela, invertido, né? Se for pra você, seria how old are you? Quão velho você é? E o Chris fala, Lisa, 15, né? 15, é a idade dela. Ela é 15 years old. E o Greg fala, dude, cara, dude, you are so in there. Que na dublagem brasileira ficou como, cara, ela tá tão na sua. Só que a frase original que o Greg falou é um pouquinho diferente, porque fala mais sobre o Chris do que sobre ela. Né? Ao invés de falar que ela tá tão na sua, em inglês fica você está, you are, né? Você está tão lá. Eu posso comparar com o que o pessoal costuma falar no futebol. Sabe quando o cara vai bater a falta e chega alguém do lado dele pra motivar ele? O cara fala assim, cara, a bola já tá lá. Você já ganhou, sabe? Tipo, já acertou, já marcou o gol. Você já tá lá. É esse o sentido da frase. Você já tá lá dentro. You are so in there. E aproveitando, em inglês fala bastante esse so alguma coisa como exagero também, sabe? Então, por exemplo, se ele quisesse falar que tava de castigo, em inglês seria I'm grounded. Pra exagerar, ele poderia falar I'm so grounded. Nossa, isso que eu fiz agora, eu tô tão de castigo, tipo, eu tô muito encrancado. Eu tô realmente in trouble, como a gente já viu nessa aula hoje. Então acaba sendo um padrão que você encontra em inglês, não só nessa frase, mas em outras também. How old is she? Lisa, 15. Dude, you are so in there. Daí eles mostram outros dois exemplos de situações que o Greg falava essa frase. Vamos ouvir. Anytime I did anything involving a girl, Greg thought I was in there. Chris, can I borrow a pencil? Dude, you are so in there. Então o Chris fala, Dude, you are so in there. anytime, né? Qualquer hora, qualquer momento que, imagina que tem um that aqui, eu fazia, I did anything, qualquer coisa involving a girl, envolvendo uma garota, o Greg, nota que a gente não fala, né, o Greg, é só Greg, thought, achava que, pensava que I was in there. E você pode perceber o tom de voz dele foi já zoando o jeito do Greg falar, né? Então, qualquer coisa que eu fazia envolvendo uma garota, o Greg achava que eu tava in there, né? Que eu tava lá já, que eu já tinha ganhado, naquele sentido que eu falei agora há pouco. Então aparece ali uma colega dele perguntando, Chris, can I borrow a pencil? Então, Chris, eu posso pegar emprestado? Can I borrow? Posso pegar um lápis? A pencil? Aí chega o Greg e fala, dude, you are so in there. Cara, você já tá lá, já ganhou, hein? Anytime I did anything involving a girl, Greg thought I was in there. Chris, can I borrow a pencil? E agora mais um exemplo. Esse aqui ficou até um pouquinho dark. Vamos ouvir. Hello, Chris. Dude, you are so in there. Had I known what I know now about teachers, I'd say that was the one time he was probably right. Então passa a professora dele ali, né? Hello, Chris. O Greg fala, dude, you are so in there. E o comentário do Chris, que é um pouquinho estranho, né? Ele fala, had I known, se eu soubesse. Esse pedaço da frase é o mesmo que se fosse if I knew. Então, if I knew é o mesmo que had I known. Lembrando que tem um N aqui, não é o know, é known. Tô até com o nariz entupido, não sei se dá pra ouvir bem esse N. Known. Então, se eu soubesse o que eu sei, what I know, nota que emenda, né? What I know now. Se eu soubesse o que eu sei agora sobre professoras, né? About teachers, I'd say, né? Eu diria, nota a contração de I would, ficou I'd. I'd say, I would say, mesma coisa. Eu diria que aquela foi the one time, a única vez. Aquela uma vez, né? Aquela única vez que, olha quanto que oculto, né? Aqui, por exemplo, por mais que tenha that, esse that tá se referindo àquele, àquela, e não ao que. Daria pra falar dois that aqui, inclusive, tá? É muito comum isso em inglês, falar that. Então, eu diria que aquela era a única vez que ele estava provavelmente, probably right. Que ele estava provavelmente certo, correto. Hora da chamada então. Quem chegou até aqui, por favor, escreva presente aqui nos comentários para eu saber que você chegou até o final. Aproveita e me fala o que você achou, conta para mim se você tem alguma dúvida. Lembrando que se você quiser aprender mais comigo, tem meu treinamento, aulas particulares, os links estão aqui embaixo do vídeo. Muito obrigado mais uma vez por chegar até aqui e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.